Olá, queridos amigos, espectadores aqui da live, que se realiza semanalmente às quintas-feiras, a partir das 14 horas, através da página da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, em que nós buscamos estabelecer entre todos nós a sintonia, né, com os planos mais elevados da vida, e para isso trazemos lições dentro da doutrina espírita que possam nos auxiliar a nos mantermos dentro destes padrões elevados que nos sugere os bondosos amigos da espiritualidade. Estamos numa quinta-feira, não é? Dia 2 de abril, e esperamos poder compartilhar com vocês, espectadores, não é? Dos ensinamentos desta tarde. Antes de mais nada, vamos começar, como de costume, pela prece, não é? Para nos ligarmos, para nos sintonizarmos com esses planos mais elevados. Então vou pedir a todos vocês que nos acompanham, que possam fechar os seus olhos, que possam, cada um, dirigir o seu pensamento a Deus, a Jesus, levar o seu pensamento até a casa espírita, ao templo religioso ao qual você esteja vinculado, onde se sente muito bem, e buscar então o amparo deste Pai maior, de Jesus, Mestre querido, e dos amigos espirituais, para que nós possamos, abrindo a consciência e o coração, nos sintonizarmos com estes bondosos amigos e melhor aproveitarmos então o aprendizado desta tarde. Que possamos, com os corações abertos, recebermos o influxo de energias que os bondosos amigos espirituais insuflam em cada um de nós nestes momentos, proporcionando-nos as condições adequadas para recebermos os ensinamentos desta tarde. Mestre Jesus, nós vos pedimos que esteja conosco mais uma vez. Que assim seja. Então, gente, nós separamos para nossa conversa na tarde de hoje, não é, esta obra que tem por título Saúde, ditada pelo Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia. E, em função deste momento que nós vivemos, não é, de retiro, de isolamento social, não é, nós trazemos uma lição que tem por título Contaminação Mental. E por que isto? Porque nós temos o hábito de fazer a nossa higiene física, não é isso? Todos nós tomamos banho, nós escovamos os dentinhos, não é? Usamos os cremes, os perfumes para deixar o corpo bonito, bem cuidado. Nestes dias, não é, em que nós estamos ficando mais tempo em nossos lares, temos buscado outras atividades, não é isto? Temos buscado, além da nossa higiene física, desenvolver uma série de cuidados que são recomendados pela medicina para que o nosso corpo esteja saudável. Então, aqui em casa, não é, por exemplo, nós buscamos no YouTube alguns vídeos que nos orientam a fazer o alongamento do nosso organismo físico, já que o organismo físico é uma máquina e a gente não pode deixar ele então parado e enferrujar. Então, os exercícios físicos através do alongamento. Nós
Temos também visto alguns vídeos de Tai Chi Chuan, uma forma, não é, de nos exercitarmos, não é, também de forma bem suave, bem tranquila. Os médicos, através dos vídeos que são veiculados pelas redes sociais, nos orientam também a fazer exercícios respiratórios para que o pulmão esteja fortalecido. Então vejam que temos uma série de cuidados com o nosso corpo físico. Agora, e com todo o aparelhamento mental, não é, rico que nós possuímos? Nós estamos tendo neste período os mesmos cuidados, não é, com a contaminação mental que porventura nós estejamos sujeitos? Nós não estamos sujeitos somente à contaminação física do coronavírus, por exemplo. Eventualmente nós podemos nos expor, não é, a uma condição insegura e de repente, não é, sermos contaminados mentalmente. E é sobre isto que Miramês fala para a gente nesta lição. Tem um ditado popular que diz: mens sana in corpore sano. Então, se a mente estiver saudável, o corpo físico com toda certeza estará saudável. Mas eu preciso, não é, analisar as condições da mente, então. Preciso analisar as minhas condições mentais para saber, não é, como é que eu estou. E se eu estou cuidando bem efetivamente desta minha estrutura mental. Vamos ver então o que o Espírito Miramês coloca para a gente aqui nesta obra intitulada Saúde. Ele diz que verdadeiramente a Terra está poluída de formas de pensamento negativos que a atmosfera física e espiritual desloca em todas as direções. E eles, os pensamentos, não é isso, se acomodam onde encontram seus iguais. Então, aonde os meus pensamentos encontrarem pensamentos semelhantes, não é, eu aí estarei. Mas, olha só, a Terra está poluída. E está poluída de formas de pensamento. Para o leitor que não está, não é, o espectador que não está acostumado com esta linguagem, não é, ao estudo das formas de pensamento, não é, então, para deixar um pouquinho mais claro, forma pensamento é a imagem que se cria, não é, aqui acima de mim, a partir do instante em que eu emito um pensamento. Não é? René Descartes dizia: penso, logo existo. Então sou um ser a partir do instante em que eu penso. E quando, né, eu penso, eu crio então aquele balãozinho, como tem no gibi, né, na revista em quadrinhos, eu crio aquele balãozinho onde fica a imagem deste pensamento. Esta é a forma pensamento. Nós somos co-criadores, como a doutrina espírita também explica para a gente, por este fato. Porque ao pensarmos, nós criamos estas formas de pensamento. Se as formas de pensamento forem elevadas, não é? É um tipo de criação que eu gero a partir da minha mente. Se os meus pensamentos forem inferiores, outro tipo de forma de pensamento que eu gero na minha mente. Por isso é que o Miramês faz esta colocação, não é? Que, não é, os pensamentos eles vão se deslocar na atmosfera da Terra e vão procurar os seus semelhantes, os seus iguais. Não é? Estarei ligado, não é, por sintonia vibratória. Quando eu penso, não é, eu crio uma sintonia vibratória, não é, e vou me ligar àquelas pessoas, àqueles espíritos que estão na mesma sintonia vibratória. Mas ele diz que, não é, que a Terra é poluída por estas formas de pensamento. O que me leva, então, a refletir a respeito. Quais são os pensamentos que eu tenho tido? Quais são as formas de pensamento que eu tenho criado? E se eu tenho contribuído para poluir essa atmosfera, não é, terrestre, ou se eu tenho contribuído, não é, para poder amenizar um pouquinho essa condição desfavorável
né, da atmosfera psíquica da Terra? Preciso refletir a respeito. Porque se os meus pensamentos durante uma boa parte do dia não forem pensamentos elevados, e sim pensamentos inferiores, eu posso estar viabilizando para mim mesmo o que a gente chama de autocontaminação. Eu mesmo estarei contaminando esta atmosfera que me envolve. Os pensamentos inferiores, eles são densos, não é? Eles são mais escuros. Então, se eu tenho pensamentos com uma certa frequência e eles são inferiores, eu estou fazendo com que essa atmosfera ao meu redor ela fique contaminada. Então, estou me autocontaminando. Quais seriam estes pensamentos? E aí eu preciso olhar, não é, para a minha intimidade, para mim mesmo, procurando, então, identificar quais são os pensamentos que pululam, não é? Que entram e saem da minha consciência durante o meu dia. E preciso estar atento às minhas sensações. Não é? Nós chamamos de sentimentos aqueles que são elevados. Não é? Quando aquilo que eu sinto não tem o grau de elevação para me colocar em sintonia, por exemplo, com a espiritualidade superior, então a gente opta por dar o nome de sensação. Então, quais são as sensações com as quais eu vivo, eu me alimento, eu me realimento durante o meu dia? E aqui eu vou citar somente algumas, não é? Egoísmo, orgulho, vaidade, não é? Ciúmes, vingança, sensualidade, não é? Poder. Então, são sensações de natureza inferior que, se ficar muito tempo encontrando guarida no meu pensamento e no meu coração, vão fazer com que eu, não é, polua essa minha atmosfera psíquica. E eu estarei com isso, não é, contaminando o meu próprio ambiente. Preciso ser cuidadoso. Mas aí algum de vocês pode falar: bom, Cláudio, mas eu não tenho, não é, naturalmente pensamentos desta natureza. Eu procuro, desenvolvo um esforço, já consigo alcançar patamares em que, não é, eu mantenho meus pensamentos elevados. Ótimo. Sintonia espiritual superior, pensamentos mais elevados, não é? A minha atmosfera psíquica ela será rarefeita, não é? Será muito mais leve. E eu estarei ligado, não é, efetivamente, a espíritos mais elevados. Agora, vamos pensar assim, não é? Se por um acaso eu tenho ciúmes, ciúmes é apego. Não é? O ciúmes ele tem por trás, na base dele, o egoísmo. Eu quero só para mim. E será que eu tenho ciúmes em relação a alguém ou em relação a alguma coisa? Porque esse apego pode ser efetivamente em relação a uma pessoa, não é? Algum ente querido, algum amigo. Tem gente que sente ciúmes até, não é, de um amigo se relacionar com outros amigos, porque ele queria um amigo só para ele. Não é? Algumas vezes o meu apego é com relação a objetos. Sim, apego, não é? Vamos dizer assim, aquele jogo de xícaras, não é? De chá, de café, que eu ganhei lá quando eu quando eu casei, quando eu fiz as bodas de prata, as bodas de ouro. Nunca usou, está guardadinho e eu não quero que ninguém mexa. Então pode ser que eu tenha apego em relação a isso. Pode ser que eu tenha apego em relação aos meus livros, não é? Aos meus discos. Veja que quando eu coloco o pronome possessivo, não é? Meu disco, não é? Meu livro, meu carro. Então o pronome possessivo já indica que eu tenho apego a estas coisas. Então eu preciso ser cuidadoso, me observar e ver o que eu preciso fazer para começar o quanto antes me desvencilhar desse apego a pessoas ou às coisas. Vingança, não é? Mas alguém pode chegar nessa hora e falar: poxa, Cláudio, mas eu já não sinto na minha intimidade
não é, nenhuma vontade assim de me vingar de alguém, não é, de ir lá bater em alguém, de ir lá e matar alguém, de fazer alguma coisa dessa natureza. E aí, gente, é preciso que eu esteja atento e procurar, na minha intimidade, se ainda existem resquícios dessas sensações. Não é? Porque às vezes elas não estão lá de forma clara, de forma transparente, mas às vezes elas estão subliminar. Não é? Elas estão lá no meu, não é? No meu inconsciente, no meu subconsciente, estão guardadinhos em algum lugar. E às vezes nem eu me dei conta disto. Querem ver um exemplo disto? Não é? Tem algumas expressões que muitas vezes, não é, a gente pronuncia quase de forma automática, sem pensar no fundo e na origem dela. Uma expressão deste tipo, quando alguém, não é, me dá uma fechada no trânsito, não é, e lá na frente, um quarteirão depois, 2 quarteirões depois, eu vejo que aquela pessoa também foi fechada por um outro motorista, e aí eu penso com os meus botões, olha, eu nem verbalizo, eu nem falo, eu pego e penso, bem feito, né? Aqui se faz, aqui se paga. Gente, nessa hora eu estou externalizando através do meu pensamento a sensação de vingança que eu ainda carrego na minha intimidade. Não é? Quando eu uso a expressão não te falei, e olha que invariavelmente vem com um indicador ali em risco apontado, não te falei, não é? Eu bem que avisei, não é? Mas não quis me ouvir. Então vejam, são situações que às vezes acontecem no meu cotidiano, pode ser que aconteça no cotidiano de algum de vocês, e que é a manifestação. Quando eu te disse eu não te falei, olha só, além da vingança, eu estou me colocando numa condição, não é, orgulhosa de superioridade em relação a você. Não é? Eu te falei porque eu sei mais do que você, eu conheço mais do que você, eu tenho mais experiência do que você. E você não quis me ouvir. Aí foi lá e quebrou a cara. Gente, isto, não é, nada mais é do que, não é, a forma enrustida, vamos por assim dizer, de eu ainda colocar para fora, não é, o sentimento, a sensação de vingança que eu tenho na minha intimidade. Então preciso, não é, conhecer quais são estas sensações que eu abrigo em mim, conhecer os meus desejos, conhecer as minhas paixões, porque elas produzem o efeito de contaminação mental, a minha autocontaminação. Assim? Mas não é só isso. O Miramês, aqui nesta lição, ele faz uma outra colocação. Se falta a educação dos pensamentos, se foi esquecida a disciplina do modo de pensar, tanto destruímos a nós mesmos, quanto infringimos a lei do equilíbrio, onde podemos chegar com os nossos pensamentos. Então, olha só, quando eu não disciplino o meu pensamento, quando eu não controlo o meu pensamento, eu estou no piloto automático, eu só vou pensando. Acho que é André Luiz que em uma das obras diz que o nosso pensamento é difícil. Ou é André Luiz, ou é Kardec no Livro dos Médiuns, num dos dois. Mas diz que o nosso pensamento é totalmente desequilibrado, desestruturado, não é organizado. Não é? Entra e sai pensamentos e é um reboliço lá dentro da nossa mente. A espiritualidade superior tem dificuldade de nos auxiliar, porque, não é, a nossa mente trabalha no formato de turbilhão, não de organização. Então, aqui nos faz um alerta Miramês. Eu preciso educar os meus pensamentos. Eu preciso construir a disciplina na minha forma de pensar, para evitar que eu mesmo polua o meu ambiente mental. Isso é extremamente importante para nós realizarmos
em todo instante do nosso dia a dia, da hora que nós acordamos até a hora que nós levantamos. E preciso ter consciência disso, porque quando eu estou dormindo, o espírito liberto do corpo físico precisa continuar com esta disciplina mental, de controlar os próprios pensamentos. À medida em que eu consigo fazer isto mais vezes, com toda certeza, organizando os pensamentos, eu vou me manter numa faixa mais elevada com eles. Mas, veja que ao não ter disciplina do pensamento, eu infrinjo a lei de equilíbrio. E se os meus pensamentos estão desequilibrados, eles podem afetar outras pessoas, aonde estes pensamentos chegarem. Então, não é só para mim que isto pode acontecer. Diz o companheiro Miramês aqui que todas as vezes que conversardes com alguém, procurando aprimorar o vosso comportamento, estareis doando a esse alguém força de renovação do seu mundo mental. Então, toda vez que eu conversar com alguém, e aqui, a fim de aprimorar o nosso conhecimento, então, uma conversa de nível elevado. Assim, o que acontece? Estarei ofertando saúde em forma de estímulos para mudanças dos pensamentos. Então, toda vez que eu estabelecer uma conversação saudável com alguém, uma conversação elevada, eu estarei doando, olha só, força de renovação. Eu estarei ofertando saúde a esta outra pessoa. Como é importante eu utilizar o critério do discernimento para manter sempre a minha conversação no nível mais elevado possível. E às vezes, quando o diálogo estiver se encaminhando para se degenerar, para se complicar, para se começar a construir o desentendimento e não a compreensão, é preciso que eu tome a decisão de parar naquele instante o diálogo. E ele vai ser retomado num outro instante, num outro momento da minha existência, num outro momento da existência minha e desta outra pessoa. Porque é importante manter o diálogo, a conversação neste nível elevado. Se a conversação ela partir para um nível não elevado, para um nível inferior, onde nós começamos a degenerar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eu estarei doando para esta pessoa, mas não estarei doando saúde com certeza. Muito provavelmente eu estarei doando doença para ela também, deixando que essa atmosfera negativa me envolva, e estarei doando para ela também a mesma atmosfera negativa que me envolve. O Miramês continua dizendo aqui para a gente: não obstante, quem recebe deve igualmente doar em troca. Então, numa conversação, num diálogo, há sempre uma troca. É sempre, se não é um monólogo. Não é? Nós aqui, nesse momento, não estamos diretamente trocando. Não é? Há uma troca energética. Não é? Eu transmito um conjunto de informações para vocês, não é? E recebo de vocês os seus pensamentos, não é? E as suas vibrações. Ainda assim, há uma troca. Não é? Mesmo que seja um monólogo. Então veja, em todo o processo de comunicação, eu preciso entender que é uma via de duas mãos. Uma mão vai e uma mão vem neste processo de comunicação. Assim como eu doei, como ele coloca aqui, a força de renovação, eu oferto saúde em forma de estímulos para mudança de pensamentos da pessoa que me ouve, eu recebo de volta, como eu disse agora, recebo de vocês
os vossos pensamentos de concordância ou de discordância e os vossos sentimentos. Não é? Então sempre há uma troca. Sim. A colocação do Miramês. Olha só. Eis aí o momento em que deveis ficar atento para não receberdes impressões negativas em vossa atmosfera mental. Então, poxa vida, nesta troca eu vou receber, como ele diz aqui, impressões, não é isso? Olha só, impressões que podem ser positivas ou negativas. As impressões positivas vão me proporcionar bem-estar. As impressões negativas, não é? Se eu não estiver preparado para isto, não é? Elas podem chegar até a me fazer mal. E aí a colocação do Miramês. A contaminação pode acontecer. Não é? Então veja, eu posso neste momento, não é? Se estiver recebendo pensamentos e emoções menos edificantes, eu posso me contaminar neste momento, neste processo. Aqui agora é a contaminação exterior. No primeiro momento, quando eu falei das minhas emoções, das minhas sensações, dos meus desejos, eu mesmo posso me contaminar. Aqui, no processo de troca com outra ou com outras pessoas, eu posso ser contaminado por isso também. Mas, e sempre tem um mas, nós precisamos estar atento a isso, né, gente? Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, como ele diz aqui, a contaminação pode acontecer, mas as trocas são reguláveis pelo espírito que já se iniciou na verdade. Então, a contaminação pode acontecer. Vejam que a espiritualidade, eles não nos enganam, não. Eles não minimizam o efeito das dificuldades na vida da gente. Não é? A contaminação pode acontecer. Mas todos nós que conhecemos a verdade, que se iniciou no entendimento do conhecimento da verdade, já trazemos recursos, não é? Para que a gente consiga segurar esta contaminação à distância. O que é isso, se iniciar, não é, na verdade? Não é? Diz a doutrina espírita para a gente, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliás, o filósofo disse, não é? Aí nós recebemos o Consolador prometido. Pela misericórdia divina, Jesus se dispôs a trazer para nós, espíritos cristãos, o Consolador. E para nós espíritas, então, nós temos todo o cabedal de ensinamentos que a doutrina espírita proporciona para a gente, não é? Para que nós possamos, não é, conhecer, estudar, refletir a respeito. O processo de reflexão, então, vai nos proporcionar a oportunidade de compreensão destes ensinamentos. E aí, a partir então, do instante em que eu começo a compreender a doutrina, compreender os ensinamentos de Jesus, eu trago condições de movimentar as minhas energias, de fortalecer a minha vontade para começar a vivenciar estes ensinamentos. E ao vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita, então eu começo a identificar quais são os recursos que podem me proporcionar a imunização que eu preciso para não me contaminar com os pensamentos externos. Vejam só, não é? Aqui Miramês ele traz 3 exemplos deste tipo de contaminação. Ele me diz o seguinte: visitai o encarcerado, passando para ele a vossa energia vibrante de amor. Então, vou visitar alguém na prisão, na penitenciária, na cadeia, não é? E levo, não é, a minha energia vibrante de amor, sem receber dele o magnetismo toldado de medo e de vingança. Então,
Eu vou entrar num ambiente dele, sei que o ambiente dele é pesado, preciso me preparar espiritualmente para visitar aquele ambiente, não é? Mas levo a minha alegria, a minha disposição, não é? A minha vontade, não é? De transmitir para ele o sentimento fraterno e que este sentimento fraterno possa contagiá-lo também para que ele se sinta bem. Mas eu não posso me deixar envolver pelo magnetismo, não é? Pelas energias que emanam dele, que muito provavelmente não é? Pode ser de medo, como o Miramês coloca aqui, pode ser de revolta, pode ser de vingança, não é? Então, eu preciso desenvolver em mim os mecanismos necessários para não me deixar contaminar, não é? Naquele ambiente que é extremamente pesado. No outro exemplo, o Miramês coloca aqui para mim: não deixeis de ir aos hospitais, levar esperança e a saúde aos que sofrem. Olha, não devemos deixar de ir aos hospitais. Logicamente, neste momento em que temos que praticar o isolamento social, não é? Isto não é possível. Então eu não posso ir fisicamente nem à penitenciária, as visitas estão suspensas, nem aos hospitais, as visitas estão suspensas. Não é isso? Mas, não é? Quando eu lá estiver, não é? Que eu não me deixe contaminar, neste caso, não é? Dos hospitais, não é? Pela forma, não é? Que eles, não é? Vivenciam a sua experiência dentro do ambiente hospitalar, muitas vezes, não é? Alimentando a tristeza ou focalizando exclusivamente as doenças. Não é? Porque senão eu vou chegar lá, vou sentar para conversar com o doente, ele vai me contar das doenças dele, eu vou contar das minhas doenças para ele, e aí vamos nós dois ficarmos competindo para ver a doença de quem é maior ou mais importante. E, gente, às vezes nós vemos, né, quem visita, quem frequenta o ambiente hospitalar, vê as pessoas conversando e disputando para ver quem tem mais doença ou qual doença é mais importante. Não é isso? Então, o importante, façamos a visita, levemos as pílulas de saúde e de bem-estar para as pessoas que lá estão, não é? Mas não nos deixemos envolver, não é? Pelas vibrações que se alimentam da própria doença naquele ambiente. O terceiro exemplo que o Miramês traz para a gente diz o seguinte: não vos irriteis com o irritado. Não vos irriteis com o irritado, nem blasfemais com o desesperado. Não é? Será que a gente já não vivenciou situações mais ou menos parecidas com essa? Será que alguma vez alguém já chegou para você e disse: não fica nervoso? E você, como resposta, não é, a esta forma de se expressar, não é, do seu interlocutor, você não largou a boca nele e eu não estou nervoso, coisa nenhuma. O que vem a demonstrar claramente que eu efetivamente estou nervoso. Eu posso até nem ter percebido isso. Então, quando alguém estiver nervoso, próximo de mim, diante de mim, eu preciso exalar do meu pensamento e do meu coração, não é, a paz e a serenidade. Se eu quero contagiar aquele meu interlocutor, eu preciso envolvê-lo nestas vibrações de paz, de harmonia e de serenidade. Não é? Se eu simplesmente for interpelar, como é que vai ser isto? Não é? A situação efetivamente vai ficar mais difícil, mais complicada. Miramês continua dizendo para nós:
Imantamos nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos e atraímos os iguais por lei natural. Então, imantamos a nossa aura, este campo energético, não é, que cada um de nós tem, não é? Imantamos pelos sentimentos, não é, pelos nossos sentimentos, e atraímos os sentimentos dos espíritos que vibram na mesma sintonia, não é? Que são iguais a nós. Daí a importância de eu estar constantemente tentando identificar quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos. Paulo de Tarso diz para nós, não é, gente? Não é? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Pensar eu posso pensar, sentir eu posso sentir qualquer coisa a hora que eu quiser. Eu sou dono da minha vida, não é isso? Assim, quem é que vai me impedir? Agora, nem tudo me convém. A partir do momento que eu tenho conhecimento, não é, que os pensamentos, as sensações de natureza inferior, não é, elas me prejudicam, e eu posso ofertar este prejuízo às outras pessoas que comigo convivem, então é importante que eu passe a construir esta disciplina do pensar e o sentir em mim, como forma de manter a minha própria aura, não é, distante das sombras, porque senão são as sombras que estarão me envolvendo. Continua dizendo Miramês: devemos buscar a Jesus no que diz respeito a uma orientação mais profunda nas linhas harmoniosas do seu Evangelho, quando acentua com propriedade: orai e vigiai. Então veja, não é? É extremamente importante que eu aprenda a buscar no Evangelho. Pode ser no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser no Novo Testamento da Bíblia, pode ser no Alcorão, pode ser na Torá, pode ser em qualquer um dos livros em que os profetas da humanidade nos instruíram religiosamente. Porque lá cada um de nós vai encontrar a lição que é necessária para vencer a sua própria dificuldade. É importante que eu aprenda a buscar mais vezes o Evangelho como forma de eu estar sintonizado com Jesus e com os planos superiores da vida. Daí o alerta que esse Espírito faz, não é? Para que eu possa, não é, me imantar a minha aura, não é, de sentimentos elevados, eu preciso buscar isto. Isto não cai, né, aqui dentro de mim, não é, por obra do acaso. É preciso eu sair da minha zona de conforto, da minha inércia, né, e ir de encontro a Jesus. Para que eu possa, então, extrair dos ensinamentos dele o aprendizado que eu preciso para poder manter a minha aura, né, o mais brilhante possível. E o que me sugere Miramês? Orai e vigiai. Diz este irmão ainda: a oração nos predispõe ao cultivo das virtudes, bem como nos dota de uma capacidade maior de analisar o que devemos fazer. Então veja, olha, a oração nos predispõe ao cultivo das virtudes. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Se eu quero ser uma pessoa virtuosa, se eu quero angariar os recursos que eu preciso para construir virtudes e terminar esta existência melhor do que quando eu aqui cheguei, eu preciso orar. Eu não posso dispensar a oração do meu cardápio de recursos para o meu progresso moral e espiritual. E olha só, não é?
ela nos dota, a oração nos dota de uma capacidade maior de analisar o que nós devemos fazer. Quantas vezes eu vivi, e vocês podem vasculhar a vossa própria memória, vivemos momentos extremamente difíceis na nossa existência, onde nós não conseguíamos enxergar o final do túnel, não conseguimos enxergar uma alternativa de solução plausível para resolver aquele problema. E aqui, Miramês, quando é que ele disse isso para a gente? Deixa eu olhar aqui, 1982. Né? Desde 1982, Miramês diz para a gente, olha, quando você ora, você amplifica a tua capacidade de percepção, a tua capacidade de sintonizar com os espíritos superiores, a tua capacidade de compreender as leis divinas de forma a aplicar estas leis na solução do seu problema. Então, o Evangelho é uma ferramenta, não é? Evangelioterapia, não é? A oração é outra ferramenta que me permite eu então abrir os meus canais de percepção para poder, inspirado pelo meu próprio amigo espiritual, assim como vocês, pelo vosso amigo espiritual, então eu posso identificar as soluções para os problemas vivenciados naquele instante. Não? Diz o companheiro Miramês, continuando, a prece, primeiro ele falou da oração, agora a prece. A prece nos leva a respirar e entender a ciência dos céus, e o vigiar nos enriquece de todas as nuances da educação na terra, no exercício da disciplina dos nossos impulsos inferiores. Então, a prece me leva a respirar e a compreender as ciências divinas, as ciências dos céus. Me coloca em sintonia com a espiritualidade superior para que eu possa, por eles inspirados, poder construir a minha escolha. E o vigiar enriquece todas as nuances da educação na Terra. Então, olha só, o vigiar. A gente há muito tempo conhece este ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Só que, invariavelmente, nós temos utilizado este ensinamento de Jesus, não é, para vigiar a vida dos outros. O que os outros estão fazendo e principalmente o que estão fazendo de errado. Dificilmente eu vou apontar aquilo que as virtudes ou o que as outras pessoas estão fazendo de bom. Não é? A minha avaliação, meu julgamento, a minha crítica, invariavelmente é pelo que de errado eles fazem. Mas a vigilância que Jesus sugeriu é para vigiar a mim mesmo. Justamente vigiar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E na hora que eu estiver frágil, a oração. Veja a riqueza do ensinamento de Jesus neste caso. Olha só, a vigilância vai me permitir disciplinar os meus impulsos inferiores. Então eu tenho que estar 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas por ano, vigiando meus pensamentos e meus sentimentos. Para que eu possa, diante desta vigilância, a cada dia, a cada instante, identificar em mim os pensamentos e os sentimentos que são inferiores. E o mais rápido possível, eu virar esta mesa. Eu mudar de sintonia. E todos nós trazemos recursos para realizar este trabalho. O Miramês me diz ainda, não é, que entre mentes, pensamentos podem ser afastados e neutralizados pela aura humana. Então,
todos nós podemos neutralizar os pensamentos nossos ou externos de outras pessoas, não é? Sim, de quem se resolveu a cultivar o Cristo no coração. Esta é uma condição. Assim como nos disse Jesus, fora da caridade não há salvação, não tem outro jeito, gente. Preciso aprender a cultivar Cristo na minha intimidade. Pode parecer carola, pode parecer chato, pode parecer isto ou aquilo, mas não é? Talvez se eu achar que é carola, se eu achar que é chato, eu não tenha entendido uma afirmação que Jesus fez para a humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui o Miramês diz exatamente isto. Para que eu possa neutralizar pensamentos e sentimentos, não é? Eu preciso cultivar Cristo no meu coração. E a caridade, nos diz o Espírito, na terra é força vigorosa que nos sustenta no amor e nos defende de todas as investidas do mal, acendendo um sol dentro de nós que aquece o nosso espírito e purifica os nossos ideais. Vejam que ele coloca que não tem outro caminho a não ser fazer a caridade. A caridade que eu posso fazer nestes momentos de isolamento social é a prece, é a oração, é a ligação para os amigos distantes. Hoje, com o recurso da tecnologia, podemos, além de nos ouvir, podemos nos ver também e permutar as energias mesmo à distância. Então, isto é que é possível fazer, não é isso? Utilizar a tecnologia como forma de chegar mais próximo de vocês, das pessoas, não é? Que se sentem isoladas do convívio social, não é? Mas vejam, esta aproximação com Jesus através da caridade, ele proporciona o aquecimento do nosso próprio espírito e a purificação dos nossos ideais. Ao agir desta forma, eu estarei trabalhando de forma a realizar a profilaxia da minha casa mental, da minha mente. Estarei fazendo a higienização da minha mente. Por isso, não é, é que a nossa casa também se dispôs, não é, a criar as lives e estar disponibilizando estes momentos de fala e de reflexão para todos nós que somos trabalhadores, que somos frequentadores e quem sabe muitos outros que venham a acessar a nossa página no Facebook. Então lembrem-se, assim como nós precisamos nos exercitar fisicamente, precisamos realizar exercícios mentais, não é? Precisamos, dentro desses exercícios, assistir às palestras como essa que nós estamos levando ao ar aqui, pela página Cefife Espírita, não é isso? Mas nós também temos, não é, as pílulas de confiança que tem no YouTube da Associação Médico Espírita de São Paulo. Não é? Nós temos as lives que estão sendo feitas por muitas outras casas espíritas, e eu digo aqui da nossa de Sorocaba, da nossa região, que nós temos maior conhecimento, não é isso? Nós temos as palestras no YouTube de diversos, não é, palestrantes categorizados dentro da doutrina espírita, não é isso? O Irmã Francisca disponibiliza semanalmente, podem ver aqui na nossa página, o Evangelho também. Nos dizem que nós não temos palestras, não é? Nós temos o Evangelho. Não é? Às terças, quartas, quintas, não é? Sábados, nós temos, então, não é? O Evangelho. Evangelioterapia, como forma de nos manter sintonizado com a espiritualidade superior. Ouvir os programas da Rádio Boa Nova, especificamente aquele que mais lhe agrade, não é? Fazer o Evangelho no lar, ouvir uma boa música, ler um bom livro, não é? Estabelecer a conversação edificante, cultivar
na própria intimidade, não é? O otimismo e a esperança. Vivemos, nós, aqui, a humanidade terrena, um momento de dificuldade, mas não podemos esmorecer no nosso otimismo, na nossa esperança, não podemos esmorecer na nossa fé, na nossa confiança de que Deus continua no comando de tudo que acontece no nosso planeta e que Jesus, como seu governador, não é, coloca à disposição, não é, de toda a humanidade terrena a equipe espiritual competente para nos ajudar a nos conduzirmos diante desse momento de dificuldade que a humanidade vive. Não é isso? Precisamos exercitar na nossa intimidade a obediência e a resignação diante dos desígnios de Deus e procurar refletir sobre as dificuldades que cada um tem na sua intimidade, a fim de melhor entender como vivenciar esta obediência e esta resignação. E como nos sugeriu Miramês nesta lição, não é? Vigiai e orai como recursos, não é? Para que nós estejamos mais íntegros, mais capacitados, não é isso? A transferirmos, como ele nos diz aqui, a transferirmos, a doarmos, não é? Gotas de saúde no diálogo que nós estabelecemos com quem quer que seja, permitindo com que a nossa casa mental esteja higienizada e auxiliando também as outras pessoas a higienizarem a sua própria casa mental. Fica aí o convite a todos nós para pensarmos naquilo que os amigos espirituais nos sugerem nesse instante. E vamos então fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. E nesses instantes, vibrarmos amor, saúde, paz, serenidade, calma, otimismo, confiança a todos os nossos irmãos da humanidade terrena, tanto os encarnados quanto os desencarnados, a fim de que todos nós, recebendo o influxo de energias da espiritualidade, possa também multiplicá-lo, depositando nas mãos de Jesus as nossas próprias energias, o nosso próprio ectoplasma, a fim de que este material possa ser utilizado pela espiritualidade no socorro e no amparo a tantos irmãos em unidade que se encontram necessitados, quer seja do corpo ou do espírito. E que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, por todo o amparo e assistência que temos recebido da misericórdia divina, pelo cuidado com que estes bondosos amigos da espiritualidade assistem a cada um de nós em particular. E por nos manter, Senhor, sempre conectados aos planos elevados da vida, a nos mantermos saudáveis no corpo e no espírito. Por tudo, Senhor, recebe a nossa gratidão. Que assim seja. Muito obrigado a todos, meus amigos, minhas amigas, e até a próxima semana, se Deus quiser.